Podem tomar assento. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Era um sonho poder estar aqui nessa igreja, conhecendo os mistérios que envolvem esse santo ministério. Abra comigo no Evangelho segundo escreveu São Mateus. O capítulo é o de número 11. Nós vamos ler aqui 11 versículos. A leitura é um pouco extensa, eu vou acelerar, mas é importante o texto. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a Jesus, a dizer a ele: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que vocês ouvem e que vocês veem. Aqui os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu ainda alguém maior que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E a igreja diz: incline a cabeça, por gentileza. Senhor, nós te adoramos nesta noite. O teu servo já me apresentou e me colocou em suas mãos, e eu apenas selo a oração dizendo que eu estou aqui, Senhor, para ser o porta-voz de uma notícia boa nesta noite. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória. Num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre a Assembleia de Deus nos últimos dias, e derrama do céu, Senhor, sobre a terra uma unção forte. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, amém. Respire fundo, olhe para o seu irmão e faça assim para ele, ó. Diga: eu vou ouvir a voz de Deus agora. Pregar aqui não é fácil, até porque esse púlpito não é um púlpito comum. Esse púlpito é uma plataforma que revela a glória de Deus. E há muito tempo eu não participava de um culto onde eu visse tantos louvores dignos do Rei da Glória. Muitos talentos brotam desse ministério, e entendo agora o motivo de por que tanta perseguição. A árvore que dá fruto sempre será apedrejada. Ouvir o pastor Marcos, para mim, é uma das maiores alegrias. Ouço ele desde que eu era criança. E eu sei que ele vai falar que não tem idade para isso, mas é que eu me converti muito novinho. Estar aqui ao lado do Vaguinho, da sua família, dessa igreja santa, é para mim, como eu disse, uma realização. Mas eu não vim aqui para visitar vocês, porque ninguém está doente aqui. Eu vim aqui para profetizar sobre a sua vida. Eu prego o Evangelho desde criança. Eu tinha 13 anos quando agarrei o microfone pela primeira vez e tomei gosto pela coisa, nunca mais soltei. Todavia, eu não tenho na minha memória nenhuma lembrança de um dia sequer da minha história com Deus, de um culto onde eu estivesse presente e Jesus não estivesse na reunião. Não entendeu? Eu vou falar de novo. Desde criança,
todos os cultos que eu estive, em todos eles Jesus esteve presente. E mais, não me lembro, pastor Marco, de nenhum culto que ele tenha chegado atrasado. Aliás, alguns de nós estamos atrasados na adoração, alguns estão com cara feia já olhando para o relógio. A mensagem desta noite foi trabalhada pelo Espírito Santo. E o Senhor falou ao meu coração enquanto eu vinha para cá, dizendo que hoje Ele nos daria um batismo de quebrantamento aqui neste lugar. Então quem não trouxe lenço, prepare a manga da camisa, a ponta da gravata. E você que está maquiada, com todo respeito, seus olhos vão ser borrados hoje. Mas nada que água e sabão não tire. Mas o que Deus vai fazer, vai transformar a sua história para sempre. E se a igreja acredita no que eu estou profetizando, não dê um grito não, dê um berro de glória a Deus aqui nesse lugar. Quem me escuta há muitos anos sabe que Jesus me deu um talento diferente. Eu não sou um grande pregador, até porque eu acredito que não existe isso. Mas eu sou um pregador capaz de cativar a sua mente, porque Jesus me ensinou a pregar contando história. E contar história bem contada faz-nos viajar pela história. Quando eu abro a minha Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, eu vejo um evangelista narrando a história e a biografia de um outro evangelista. Na verdade, Mateus está nos contando a história de João. Não João apóstolo, não aquele em quem Jesus reclinava a sua cabeça e colocava a sua cabeça no peito do mestre. Não é João, filho de Zebedeu, nem aquele apelidado de o garoto do trovão. Esse João que hoje Mateus nos conta a sua história é o João chamado de Batista. Nós o chamamos de João Batista. E muitas pessoas pensam que Batista era o seu sobrenome, quando na verdade não era. Batista era a sua atuação. Quando ele aparece num tempo diferente em Israel, ele aparece com uma unção de conversão. E ele leva Jerusalém inteira aos pés do Senhor. E então a confirmação da salvação naquele momento, pelo período em que ele pregava, se dava nas águas batismais. E como ele batizava muitas pessoas diariamente, a história diz que ele chegava a batizar cerca de 5.000 pessoas por dia. E um homem sozinho não dá conta de fazer isso. Então descobri, cavando a história, que João montou um colégio apostólico. E ao lado dele, 200 discípulos dividiam com ele a tarefa de batizar as pessoas, para que os seus pecados fossem assim expurgados e o caminho do Messias fosse preparado. Esse João Batista é conhecido de todos nós, quer ver? Acotovela o irmão do seu lado, diga para ele: conhece esse Batista aí? Se não conhece, preste atenção aqui que eu vou contar um pedacinho da história dele para você. Assim como eu senti quase inveja do garoto que pregou, de João eu assumo, tenho inveja. Vaguinho, não dá para não ter inveja de um homem como ele. Até porque eu sou pentecostal e sou pentecostal até o tutano dos meus ossos. Eu gosto do fogo, gosto do movimento, gosto do reteté de Jesus. E quanto mais barulho para mim, melhor. E por causa disso, eu sinto ciúmes de João. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque esse homem foi pentecostal, não quando era garoto como ele, que foi batizado com 3 anos. Esse moço não foi pentecostal quando ele tinha 9 meses no colo da mãe e do pai. Ele foi pentecostal quando ele ainda era só um pequeno bebê, uma formação humana. Quando ele era um embrião dentro da barriga da mãe dele. Isso aqui é para apavorar o diabo. Tem gente que não entendeu, então eu vou desenhar a história. A mãe desse tal de João era uma tal de Isabel, que era estéril. Por ser estéril, nunca seria mãe. Mas aprove ao Deus dos céus procurar ela e o esposo dela e falar que eles dariam à luz a um filho. Como esse filho não era desse marido dela, entre aspas, porque era Deus que queria que ele nascesse, o Senhor diz: quem põe o nome na criança sou eu. O pai ficou irritado e a irritação dele custou a ele 9 meses de mudez. O pai de João, Zacarias, ficou mudo pelo período da gestação da mulher dele. Deus não queria que ele contasse para ninguém o mistério e o milagre. Então a história dele já não é normal. Ele é escolhido por Deus, o seu pai fica emudecido, o ventre podre de sua mãe é costurado, curado e gestado dentro dela um bebê. E ainda por cima ela era parente de uma tal Maria, uma Maria lá de Nazaré. Uma Maria desposada por um homem já de idade avançada.
E agora esta Maria, que também está grávida e ninguém sabe, porque a gravidez dela foi um escândalo. O marido dela, quando foi se desposá-la, ela já estava com um bebê na sua barriga. Então era uma família complicadíssima. Mas quando Maria ouve dizer que Isabel está grávida, ela vem visitar a prima. Quando as duas se encontram, como é natural entre as mulheres, se abraçam, um beijinho no rosto esquerdo, um beijinho no rosto direito, e mais um aperto firme pela saudade, e a barriga das duas se encontram. Quando a barriga das duas se tocam, o bebê que está dentro da barriga de Maria não é um bebê normal. O pai dele também não é da terra, o pai dele é do céu. O que está dentro de Maria deve ter soprado, não sei se deu um chute na placenta. Eu sei que o bebê que está na barriga de Isabel sentiu a presença dele. E a minha Bíblia diz que João foi cheio do Espírito Santo dentro da barriga da mãe dele. Então, para você que acha que é o rei da cocada do Pentecoste, fique no seu lugar, viu? Não saia da casinha. Tem gente que é mais pentecostal do que você. E João Batista é um deles. Esse homem não é normal. Diga isso para o seu irmão, ele não é normal. Não. Diga fazendo biquinho para ele. Diga, ele não é normal. Não bastasse isso, além de nascer de um ventre podre, além de ter um pai que ficou mudo e o nome escolhido por Deus, além de ser primo do nosso Salvador, quando esse menino nasce no mesmo período de Jesus, 2 anos depois vem a perseguição de Herodes sobre todas as crianças e um grande infanticídio que feriu o coração de Deus. E nesse período todos os meninos de 2 anos para baixo foram mortos, sentenciados à morte. Como este menino foi escolhido por Deus, a exemplo de Maria e José que esconderam Jesus no Egito, esse menino também foi arrancado de sua terra e levado à divisa entre Israel e o Egito, numa cidade chamada Tebas. Tebas é exatamente a divisa entre Israel e o Egito. Pastor Marcos sempre vai para aquela terra, sabe do que eu estou dizendo. E ali em Tebas ele é entregue na mão dos beduínos. Olha que interessante. A mãe dele recebe a revelação do Senhor. A vida deste menino tem que ser protegida e não dá para ficar em Jerusalém. Então os beduínos são os moradores do deserto. São homens magérrimos. A magreza deles é tão extensa que você parece estar olhando para um cadáver. Mas pense em homens que têm força de resistência. Tudo isso pela alimentação deles. E a alimentação deles, a gastronomia deles é diferente de tudo que nós já vimos e ouvimos. Porque no deserto não nasce vegetal, no deserto não nasce fruta, o gado no deserto não sobrevive. Então só sobra para comer lá, pastor Edinaldo, gafanhoto e mel silvestre. E esse gafanhoto não é esse que as pessoas dizem por aí que é uma fruta gostosa que tem nome de gafanhoto. Eca, não tem nada a ver com fruta. É um bicho mesmo. É um inseto que em fase adulta é do tamanho da palma da mão de um homem em fase adulta também. O gosto não é bom, segundo os historiadores. Todavia, o gosto ele é adocicado pelo mel silvestre. O animal tem todas as proteínas que o corpo precisa. E o mel dá um sabor diferente. Então esse menino é criado por esses beduínos no deserto. E criado no meio do deserto pelos beduínos, passa a comer a comida dos beduínos. E é por isso que a Bíblia Sagrada faz questão de dizer que este homem se alimentava de mel silvestre e de gafanhoto. Qual era a comida dele? Pergunta ao seu irmão, vai encarar? Você não quer ser profeta? Todo profeta é anormal. Tudo nele é anormal. Para fugir da morte, ele é criado ali no meio da planície do Sinai. E na península do Sinai, para se esconder do sol é muito difícil, porque não tem árvore, não tem relva, tem que se esconder dentro de cavernas. Esse moço cresce com a pele do seu corpo estorricada. A cor da pele dele não é como a cor da pele dos judeus, porque os judeus têm árvores para protegê-los do sol. Existe lá em Israel, o calor é um pouquinho diferente do Egito, mas como ele está exposto ao sol do deserto, a cor da sua pele é acima do caucasiano. Ele é quase um negro por causa do calor do deserto. Os seus cabelos são desgrenhados e ele é barbudo pra chuchu. E se você me perguntar o porquê, eu vou te dizer o que a Bíblia diz. Ele é um nazireu. Ele é um o quê? Você sabe o que é um nazireu? Alguém escolhido por Deus. Deus escolhe, não é gestação que o homem e mulher quer, é a gestação que Deus quer que tenha. A Bíblia nos fala de 3 nazireus, e os teólogos arrumaram um meio nazireu. Os 3 nazireus certinhos da Bíblia são Sansão, João Batista e Jesus Cristo.
Por isso os três aparecem nas figuras pintadas com homens com cabelo comprido e barba comprida, porque sobre o nazireu não passava navalha. E também não podiam tocar em comida, em bebida forte, e muito menos tocar em defunto. Eram estas as leis, porque eram homens escolhidos pela vontade de Deus. Imagine vocês um moço que é crescido no deserto, com o sol queimando a sua pele, comendo gafanhoto e mel silvestre. Então ele vira uma vareta no meio do deserto, só pele e osso, pele queimada. Como bom judeu, seu nariz é comprido e adunco, meio torto. Agora o seu cabelo é diferente do cabelo dos judeus, porque o cabelo dos judeus, mesmo não sendo tão liso, sendo um pouco crespo por causa do calor, o cabelo dele acaba sendo crespo, porque o sol queima direto o seu couro cabeludo, porque ele está lá no meio do deserto, diante do sol, quase que 16 a 17 horas por dia. Então esse moço tem o seu cabelo que não pode ser cortado nem aparado. Na época não tinha chapinha, na época não existia nenhum tipo de tratamento capilar. Então o cabelo dele, ao invés de crescer para baixo, vai crescendo para os lados. E eu estou fazendo isso de propósito, eu estou desenhando a imagem dele. Imagine um homem com o cabelo daquele jeito, a barba sem poder cortar também gigantesca, magrelo parecendo uma vareta e com a pele queimada do sol. Ah, e tem mais um detalhe, pergunte o quê? A roupa dele. A roupa dele não é normal. Qualquer pessoa no deserto usa roupa de pano, porque a roupa de pano faz com que o sol bata e refleta para fora e não queime a pele deles. A roupa deles no deserto não absorve calor, pelo contrário, ela espelha o calor. Mas esse homem não usa roupa de pano. A Bíblia diz que ele usa uma roupa feita do pelo do camelo. Preste atenção no que eu disse, porque tem gente que prega errado, porque não lê direito, não aplica a língua portuguesa direito, e diz que ele vestia a roupa da pele do camelo. Nenhum ser humano suporta a pele do camelo, porque o camelo é um dromedário, a sua pele é muito forte, e no sol ela pode esturricar e apertar o corpo. Então a roupa dele não é feita da pele do camelo, é feita do pelo do camelo. Então imagine você andar no meio do deserto, onde todos os homens andam com roupas de pano, e você vê lá no meio do deserto um homem usando uma roupa feita de pelo de animais, o cabelo desse tamanho, a barba desse tamanho, magro parecendo uma vareta, andando. A silhueta dele, com todo respeito, você vai entender, quem olhava para ele era capaz de dizer: esse homem não é do nosso tempo, é um Neandertal, é um homem das cavernas. Veja se a figura que eu te dei não é isso. Um homem com roupa de pele de animais. Só faltou um tacape na mão e arrastar uma mulher pelo cabelo para pedir ela em casamento. Porque a figura desse João Batista é um homem das cavernas. Cabelo desgrenhado, barba desgrenhada, roupa do pelo do camelo, magérrimo demais, pele queimada pelo sol, e para ajudar, no seu bojo carregando gafanhoto e mel silvestre. Eis aí o herói de Deus, a voz do que clama no deserto, o profeta que divide as águas. Quem entendeu até aqui, dê um glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga: se prepare agora. Roberto, mude a música para mim. Quando esse moço atinge a idade de 30 anos, ele aparece no cenário político de Israel. Quando ele entra dentro de Jerusalém, com aquela cabeleira, aquela barba desgrenhada, aquela roupa feita de pele de animal ou de pelo de animal, quando as pessoas enxergam ele na praça, todos param para vê-lo, porque a aparência dele chama atenção. E quando ele vê que tem uma multidão bem próxima, ele abre a boca e prega o seu primeiro sermão. Pense num sermão ungido, curto, mas poderoso. Ele abre a boca e diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus entre os homens. E ele incrementa a pregação dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E ao invés de apedrejá-lo, ao invés de fugirem dele, as pessoas caíam de joelhos, porque fazia 400 anos que Deus não falava com Israel. Há uma ruptura entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Entre Malaquias e Mateus nós temos 4 séculos onde Deus some da história. A Shekinah não se manifesta em forma de nuvem de glória. Deus não se manifesta em forma teofânica de anjo. O anjo do Senhor desaparece da história bíblica. Não há profetas, não há revelação de profetas, não há chuva de saraivas de fogo, o monte não treme, a terra não se abre, morto não ressuscita. Deus havia virado as costas
impostas para a raça humana. Israel sente saudades da voz de Deus. E depois de 400 anos, aparece esse maluco, esse homem esquisito, que vem no meio do deserto, usando uma roupa do pelo do animal, cabelo desgrenhado, barba desgrenhada, e gritando: é chegado a vez de Deus voltar a falar com o seu povo. Deus se cala, mas não se emudece. Deus às vezes não fala, mas Ele sempre está olhando. Deus fecha os lábios, mas nunca fecha os ouvidos. E esse Deus está entre nós esta noite. E se tem alguém que acredita, dê mais um grito de glória a Deus, só mais um. Quando Ele cativa o coração de toda Jerusalém, Ele empreende o seu mais audacioso plano. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Ele marca uma audiência com o grande rei Herodes. Herodes foi o rei mais terrível que Israel teve no período neotestamentário. Era um déspota, era um adúltero, e era um homem que não temia Deus. Mas era um homem sagaz e tinha carisma, mas não tinha caráter. De nada adianta ter carisma se não tiver caráter. Não adianta ter talento e ser uma pessoa com a vida dupla e coisas mais. E esse homem aparece agora em Israel governando, e ele cria um governo populista. A história diz que ele criou na entrada do palácio dele uma antessala, e toda quarta-feira, às 2 da tarde, ele abria esta antessala para recepcionar os miseráveis de Israel. E os miseráveis de Israel faziam fila para fazer os seus pedidos. Após fazerem os seus pedidos, Herodes então dava ordem para que os pedidos das pessoas fossem assim aceitos e compensados. E então o povo gritava: não é voz de homem, é voz de Deus. Vou desenhar a cena. Herodes está no trono, abre-se a porta, uma fila de pessoas pobres. Uma mulher se aproxima e diz: Senhor Herodes, lá no bairro onde eu moro não há uma escola rabínica, os nossos filhos são analfabetos. E eu vim reivindicar em nome do Deus de Israel que o Senhor crie uma escola. E Herodes, populista, querendo a atenção do povo, batia suas mãos, chamava o ministro da educação e dizia: eu quero uma escola rabínica naquele bairro. E então o ministro dizia: será feito, Senhor. E a multidão que ouvia o rei obedecer à voz do povo gritava aplaudindo: não é voz de homem, é voz de Deus. No dia seguinte, na quarta-feira seguinte, mais pessoas. E isso foi se avolumando, tornou-se comum. Só que para chegar ali você tinha que se inscrever. E esse tal de João Batista um dia se inscreveu. Pode imaginar a cena? Uma sala como esta, o rei sentado aqui, pessoas ao redor sentadas e uma fila de pessoas. O rei atendendo homens, mulheres e crianças. E de repente, no meio da fila aparece um cidadão com um cabelo desse tamanho, uma barba esquisita, uma roupa feita do pelo do camelo e magro. E quando o rei olha para aquela figura fantasmagórica, diz: qual é o seu problema, cidadão? E ele levanta aquele dedo torto e queimado pelo sol, aponta no nariz do rei e diz: o meu problema é o problema da nação de Israel, que é governada por um homem que não teme a Deus e que é adúltero. Soldados pegam nas armas, soldados querem matá-lo, mas não conseguem fazer. Há uma aura de glória que envolve a vida desse homem. Eles olham para ele e querem matá-lo, mas ao mesmo tempo sentem medo dele. Na verdade não é medo dele, é medo daquilo que está dentro dele, é medo daquilo que exala dele. E Herodes deve ter dado uma gargalhada, como todo hipócrita faz, dizendo assim: como sou adúltero? E ele aponta o dedo para Herodes, e de repente aponta o dedo para a direita e diz: esta mulher que está à sua direita não é sua mulher, é mulher do seu irmão. Herodias é sua cunhada, mas você se deita com ela todos os dias. Tu és um adúltero e estás trazendo para Israel o peso da mão de Deus. Termina a reunião, Herodes é arrancado da sala. A multidão sai pelo meio de Israel dizendo: há um profeta entre nós. Não, você não entendeu. A multidão sai alvoroçada dizendo: Deus não se esqueceu de nós. Deus continua ouvindo a voz do seu povo. Pastor Marco, a história diz que na quarta-feira da frente, Herodes está tremendo no trono. E antes de abrir a porta, ele pergunta para os seguranças: vocês já fizeram o que eu pedi? Esse homem não pode entrar aqui dentro. E os guardas dizem: fique tranquilo, daquela porta ele não passa.
Quando abre aquela fila de pessoas, Herodes olha e João não está ali, ele se acalma e ele pergunta às pessoas em que posso ajudá-las. Mas a história diz que o mesmo João, que é impedido de entrar ali dentro, dá a volta por trás das salas. As salas não tinham ar-condicionado, eram altas, eram abertas, janelas abertas. E como a janela era aberta bem para o lado do trono, para que houvesse ventilação, o João da minha história sobe em cima de uma caixa de madeira lá fora, põe as duas mãos em torno da boca em forma de um megafone, e quando ele ouve a voz de Herodes dizendo assim: o que é? Qual é o seu problema? Ele grita lá de fora: é o mesmo problema da semana passada. Tu és um adúltero. Acaba a paz de Herodes. Herodes quer matar esse João, mas não dá conta. A Bíblia diz que o povo respeitava João. Na terceira semana, quando Herodes senta no trono tremendo, já está branco, está tendo um desarranjo intestinal, e ele pergunta: vocês já cercaram o palácio? Tem certeza que o homem não está aqui? Senhor Herodes, tudo foi cuidado, ele não está ali fora, não está aqui na frente, pode abrir a porta. Quando abre a porta da sala dava para o meio da praça, 100 metros lá. Quando abre a porta, está o João gritando lá no meio da praça: arrepende-te, ó rei adúltero. Acabou a vida de Herodes. A história diz que Herodes proíbe João de entrar na cidade. Na quarta-feira da frente, quando Herodes pergunta: está tudo feito? Tudo feito. O homem não está dentro da cidade, tiramos o homem da cidade. Quando abre a porta, surpresa, não tem ninguém para pedir nada para o imperador. E o imperador começa a perguntar: por que não tem ninguém aqui? Cadê o povo que precisa de mim? Os secretários, os conselheiros vão lá fora, olham e daqui a pouco voltam se coçando e dizendo: o povo está ali. Ali aonde? O povo está ali no Jordão. O que o povo está fazendo no Jordão se eu estou aqui? É que abriram uma igreja lá no Jordão. Como é que é abrir uma igreja no Jordão? Quem é o pastor? É o João Batista, a voz do que clama no deserto. Vamos assistir uma cena de batismo? Convide o seu irmão e diga: vamos ver João batizar? Change your music. Imagine agora uma multidão pelos muros da cidade, uma multidão pelas montanhas que cercam o Jordão, uma multidão ao redor do Jordão, e no meio do Jordão 201 homens, João e mais 200 discípulos que batizam o povo. Ao batizar o povo, eles começam a gritar: João, mostre-nos o reino de Deus na terra. E João começa a mostrar gritando: o reino de Deus é feito com arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado entre vós o reino de Deus. E ele começa a pregar: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E o povo vai à loucura. Pergunte por quê? Tudo que um povo quer ver é um homem que saiba falar de Deus, mas com coragem. Tudo que o povo precisa ouvir é alguém que saiba o que está falando e que tenha certeza de que o que está falando não vem da horizontal, mas que venha da vertical. Toda a igreja apinhada de gente como essa só vem aqui por causa de uma coisa: há uma voz profética atuando, há um Deus do céu que cuida de um ambiente como esse. E se eu fosse você, eu dava um grito de glória nesta hora, só para mexer com o coração dele. O povo amava João. Quer perguntar o porquê? Porque João não respeitava nomenclaturas. Ali embaixo no Jordão não tinha imperador, não tinha comerciante, não tinha empresário, não tinha fazendeiro. João nivelava todos os homens e mulheres pelo mesmo plumo. Ele dizia: vocês são empresários lá em Jerusalém, vocês são empresários e fazendeiros lá em Jerusalém, aqui na minha igreja são todos iguais.
Aqui o que pega para o pequeno, pega para o grande. Se o pequeno é raça de víboras, o grande também é raça de víboras. E o povo amava ver João chamar os ricos que chegavam nos seus carros, nas suas roupas bonitas, e João dizer a eles: raça de víboras, suas cobras peçonhentas, porque víbora é uma cobra peçonhenta venenosa. É João dizendo: sua cobra peçonhenta, se não se arrepender, vai para o inferno. E as cobras peçonhentas desciam dos seus carros, abandonavam o seu glamour, vinham às águas do Jordão chorando, e João as batizava, e quando saíam das águas, saíam purificadas pelo poder da conversão. Quem entendeu até aqui, dá mais um glória a Deus. O povo amava ver João chamar o povo de cobra. Era tudo o que eles queriam fazer, mas se fizessem eram presos. Mas como ninguém prendia João, porque ele tinha uma glória em cima dele, João falava aquilo que o povo queria falar para aqueles pecadores. E João batizava com gosto: venha cá, sua raça de víbora. Tibum, vai embora para lá. E o povo dizendo: dá-lhe, João, chame mais víboras. Imagina o João chamando: vem cá, sua urutu cruzeiro. Tibum, vai embora. E o povo: dá-lhe, João, vem cá, sua cascavel. Tibum, vai embora. E o povo: dá-lhe, João. Eu imagino o João chamando a parente da minha sogra: vem cá, jararaca. Tibum, vai embora. E João batizando todas as víboras, e o povo dizendo: João, dá-lhe, João. E João batizando todas as cobras de Israel. Até que um belo dia, quando vem descendo pelo morro mais um, e João estende a mão para chamar mais uma cobra, a boca dele trava. E o povo olha para João e diz: João, que cobra é essa? E João diz: não é cobra. Se não é cobra, é o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse dia, a vida do Batista mudou. Ele que recebe as pessoas nas águas, sai das águas para recepcionar Jesus na terra. Ninguém nunca viu ele fazer isso. E cada vez que ele vai saindo do Jordão, as pessoas se apinham, vão se acotovelando, dizendo: que homem é esse? Que até João sai das águas para recebê-lo. E para desespero dos batistas tradicionais, para desespero dos batistas que não acreditam em língua estranha, glória a Deus, que não gostam de barulho, não estou falando dos batistas renovados, para desespero daqueles batistas que não gostam de barulho nenhum, aparece na Bíblia o único batista, e aparece com a pregação pentecostal. Ele vai ouvindo o povo e vai dizendo: gente, esse é o homem que eu falei, que eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ao se aproximar do Nazareno, João se curva, o Nazareno levanta. Eles entram numa discussão, João dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vem tu a mim. E Jesus diz: para que se cumpra a lei, por agora deixe como está. Jesus desce as águas. Oh glória, eu me emociono só de falar. O Nazareno está no meio das águas, e João está fazendo a sua profissão de fé. João está pegando sobre as suas mãos e segurando ele pelo seu jaleco. João deita ele nas águas, e a multidão está olhando aquele batismo estranho, porque este não é uma víbora, é um cordeiro. O povo que fazia algazarra e gritava e aplaudia está em silêncio tétrico. E quando Jesus sai das águas, como ninguém na terra faz barulho, o pai dele resolve fazer. O pai abre o céu, rasga o céu em duas metades, um facho de luz desce em cima de Jesus. Quem olha não vê um facho de luz, vê uma pombinha branca descendo sobre ele. Quando a pomba pousa sobre a cabeça de Jesus, Deus abre a boca no céu e diz: eis aí o meu filho amado.
Pois bem, é sobre esse homem que eu quero pregar nessa noite. Eu desenhei a história deles para você entender o capítulo 11 de Mateus, porque o capítulo 11 de Mateus é um capítulo difícil de entender. Esse homem que encarou Herodes, que a multidão temia, que batizou Jerusalém inteira. Esse homem que as pessoas mal conseguiam ficar de pé diante dele, de tanta glória que havia sobre ele. Um belo dia, quando acorda, não está sozinho. Acorda com guardas. Ao redor dele estão principados daquela terra. Levantam ele do chão da sua caverna, de dentro da sua tenda, eu não sei onde ele dormia. Colocam ele de pé, amarram suas mãos para trás e dizem: em nome do rei, o senhor está preso. Eu imagino João em silêncio, sem entender nada. Ele é arrastado do Jordão até as prisões. Quando abrem as prisões e jogam ele lá dentro, os presos que estão olhando pelas grades, ao olhar aquele homem com roupa do pelo de animal, cabelo desgrenhado e barba desgrenhada e magrelo, eles se encostam na parede de medo, dizendo: esse é o profeta. É a boca de Deus na terra. Ninguém mexe com ele. Ninguém tem coragem de olhar para ele. E João, quando é preso ali dentro, quando as cordas se soltam de suas mãos, deve ter amassado os seus pulsos ou massageado eles. Em nenhum momento ele se sentiu preso. Deve ter levantado o queixo, olhado para todos e em sua mente dizendo: o que é que Deus quer com isso? Até ontem ninguém podia me tocar. Hoje eu acordo e a aura que me cerca, os anjos que me protegem, sumiram. Deus me pôs aqui, já sei. Ele me trouxe aqui para mostrar que ele tem poder de me tirar daqui. E ele espera que o milagre aconteça daqui 1 hora. E 1 hora depois ele continua preso. O dia se vai, a noite se aproxima. Ele deve ter tido outra ideia. Deus deve me querer até aqui para amanhã ele fazer tremer essas grades e me tirar daqui com um poderoso sinal. Quando o dia amanhece, as grades ainda estão fechadas. Os presos que temeram ele no dia anterior começam a se perguntar: calma aí, se ele é tão poderoso, o que ele está fazendo aqui? Tudo que falaram sobre João começa a cair por terra. Todas as histórias da sua glória e da sua graça começam a despencar. Os presos começam a rir, debochar. João se desespera, cai de joelhos e começa a gritar e orar. Mas a oração dele parece não passar do teto, porque Deus não escuta. E se escuta, não reage. João deve ter feito aquilo que todo crente faz quando se vê apurado. Vai para a consagração. Dá a Deus um sacrifício de jejum de 1 dia, 2, 3, sabe Deus quantos dias. À espera de um milagre, e o milagre não vem. O texto de Mateus capítulo 11 foi escrito quando João estava 30 dias preso. 30 dias atrás das grades. 30 dias no cárcere. Nesses 30 dias ninguém foi visitá-lo. Você lembra quantos discípulos ele tinha? 200. Nenhum discípulo foi visitá-lo nesses dias. No final dos 30 dias aparece 2. Os únicos que sobraram. Porque os outros 198 não estavam com ele pelo que ele era. Estavam com ele pelo que ele representava e tinha. Queriam ficar perto dele porque ele tinha status. Quem é que não quer ser amigo do homem que encara o governador? Do homem que encara o presidente e sai ileso? Enquanto ele era o cara, todo mundo queria estar ao lado dele. Agora que ele está preso, sumiram todos. Sobrou 2. E esses 2 vão lá para pedir um conselho, para saber o que fazer. Eles vão para buscar força em João, mas encontram um João ferido. Quando eles põem as mãos nas grades e João num canto escuro os enxerga, ele levanta, corre até as grades, tremendo e temendo, os olhos fundos, cheio de olheiras, sua boca está seca.
Ele agarra a mão dos amigos que sobraram e diz para eles: vocês lembram aquele homem que eu batizei no Jordão? Aquele que eu chamei de Cordeiro? Aquele que a pomba desceu sobre ele? Aquele que a voz disse que era o filho? Encontrem esse homem e perguntem se tudo que eu fiz valeu a pena ou não, porque eu estou em dúvida se ele é o Messias. Eu quero saber se ele é o Messias de verdade ou se eu tenho que esperar outro Messias. Os dois saem dali apavorados. E eu abro um parênteses para começar a explicar. Quase ninguém prega nesse texto. Nós pentecostais só gostamos de pregar sobre motivação, sobre possibilidade, sobre agarrarmos o diabo pelo chifre, esfregar a cara dele no chão. Para nós pentecostais, o que vale é a palavra que põe o homem de pé e manda o diabo para os quintos dos infernos. Para nós pentecostais é a palavra da revelação que vale. É o preso que saiu da cadeia, é a pessoa que foi curada. E nós não temos medo de dizer: venha que Jesus faz, venha que Jesus dá, venha que Jesus faz, venha que Jesus opera. A minha pergunta hoje é estranha: e quando Jesus não dá? E quando Jesus não faz? E quando a gente fica sozinho? E quando você vê sua família adoecer e você ora e ela não é curada, mas o filho do irmão ontem você orou e ele levantou? O que acontece com a sua fé quando você que é dizimista fica desempregado? O que acontece com a sua fé quando você acorda de manhã, olha para o quarto do seu filho e vê um bebezinho que nasceu especial, com anomalias, enquanto o filho do vizinho que é macumbeiro, o filho do vizinho que não vale nada, sai correndo pelas ruas e bairros, brincando, gritando, e o seu não pode sair da cama porque é anormal. O que você faz quando falta comida na sua mesa? Porque você ouviu na igreja Davi gritando: eu fui moço, sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua geração mendigar o pão. E quando o pão não vem, o que você faz? Hoje eu não vim pregar para os fortes, eu vim pregar para os fracos hoje. Eu vim pregar para aqueles que não foram libertos. Eu vim pregar para aqueles que lutam, mas não dão conta. Eu vim pregar para aqueles que pedem, mas não recebem. Eu vim pregar para essas almas que entram por aquela porta todos os dias em busca de um milagre, e cada noite que termina e não é revelado e não recebe a palavra que queria, pelo menos mesmo assim não desiste. Eu vim pregar para você e te dizer que você é um herói, e dizer que a senhora é uma heroína, e dizer que Deus é apaixonado por você, porque Ele sabe que você entrando aqui, recebendo ou não recebendo, você não abandona. Se Deus te der, Ele é Deus. Se Ele não der, você grita: Ele é o meu Deus, assim mesmo. Dias preso. Quantos dias? Sabe o que aconteceu com o maior homem nascido entre mulheres? Por isso que eu disse que o texto era importante ser lido tão extenso, porque Jesus falou dele: entre os que nasceram de mulher não tem ninguém igual a ele. O maior homem que nasceu, Jesus colocou o maior homem que nasceu. Então ele comparou João a Moisés, comparou João a Elias, comparou João a Daniel, a Salomão, a todos os heróis que nós conhecemos. E Jesus disse: entre todos esses aí, João é o maior. Agora respire fundo. O maior homem nascido de mulher, 30 dias preso, não conhecia mais Jesus. Duvidou de Jesus, desacreditou que Jesus era Jesus. Ufa! Nunca jogue pedras
em alguém que ontem gritou, pulou, falou em línguas e hoje está beijando lona lá fora. Nunca julgue o irmão que está do seu lado, porque o erro e o pecado dele foi exposto, e você já diz: eu não acredito em mais nada que sai dele. Nunca lance em rosto de nenhum ser humano suas mazelas e fraquezas, porque não existe entre os nascidos debaixo do sol nenhum super-homem. Não há nenhuma mulher maravilha. Eu estava em São Paulo alguns anos atrás, saí de uma grande vigília. São Paulo é uma cidade rotativa, 24 horas. E eu passei perto de um restaurante comum, aberto 24 horas, e enxerguei pela janela do restaurante um cidadão. E eu pedi para o irmão parar o carro e disse: eu conheço ele, é ele, eu preciso lá dar um abraço. Quando eu cheguei perto da mesa, pastor Marco, estava um pastor que eu cresci ouvindo. Na frente dele uma carreira de cocaína, um copo de cachaça. Quando ele me viu, ele disse: o que você quer? Eu disse: o senhor não se lembra de mim? Eu sou aquele menino que hospedou o senhor lá na casa do meu sogro, quando te levamos para pregar no congresso de jovens. Quando ele viu, ele disse: me desculpa. Ele tentou esparramar o que estava na mesa. Eu disse: fica tranquilo, eu não estou aqui para te julgar. Ele começou a chorar. Ele disse: preguei o evangelho no Brasil inteiro, e minha mulher surtou, foi parar no manicômio, teve um problema aqui no cérebro, e até hoje dorme amarrada com camisa de força. Fiquei sem esposa. Fui procurar o meu ministério disse assim: comeu a carne, rói o osso. Cheguei no ministério e mostrei o atestado médico, que diz: ela não é mais um ser humano, é um vegetal, ela não tem vida. O cérebro está destruído, ela não serve mais como esposa, como mãe, como nada, tem que ficar presa. E ele disse: gente, eu sou homem, eu sou novo, eu preciso de alguém para cuidar dos meus filhos. E o ministério olhou para ele e disse assim: se vire. Ele não suportou a solidão, porque a solidão é um demônio. A solidão não é um sentimento, é um demônio. Só quem mora sozinho em uma casa, só quem quando dorme à noite toca do lado da cama e não encontra aquele que um dia esteve ali, aquela que um dia esteve ali, lhe dando carinho, lhe dando companheirismo e agora não está mais, sabe do que eu estou falando. Então não julgue ninguém. Não suportando a tentação, ele caiu. Foi pedir apoio no ministério, e sabe o que fizeram com ele? Colocaram na frente de 5.000 pastores e desgraçaram a vida dele. Falaram: vamos te dar o seu salário mais 2 meses e depois se vire. E eu encontrei aquele homem naquela madrugada, chorando, porque não tinha onde dormir. O restinho do dinheiro dele, ele gastou com aquilo, ele se desesperou, entrou pelo caminho da cachaça e pelas drogas. Quando eu olhei para ele, eu falei assim: eu vou te ajudar. Peguei meu telefone, liguei para os meus pastores. Eu tenho hoje 14 igrejas que estão sobre a minha presidência. Acordei meus pastores principais e disse: eu estou aqui com fulano de tal e eu quero que vocês me ajudem a cuidar dele. Vocês dizem sim? Todos disseram: pastor, o senhor é o nosso pastor. Levei ele para a nossa terra, cuidamos dele. Tem um atestado que ele está limpo das drogas. Casei ele. Uma mulher se apaixonou por ele, casei ele no púlpito da igreja. Dei a ele uma igreja para pastorear. E hoje ele não pode me ver, que toda vez que ele me vê, ele se desconcerta. Ele começa a chorar, me chamando de bispo. E diz: bispo, o senhor salvou a minha vida. Eu disse para ele: não salvei nada, porque eu conheço muitos ex no mundo, ex-atleta, ex-empresário, mas eu nunca encontrei um ex-ungido.
dias aprisionado, sem a presença de Deus, sem a presença dos anjos, sendo acusado, caluniado e condenado à morte, fez o maior homem desistir de Jesus. Se aconteceu isso com João, olhe para mim, cuidado, pode acontecer com você também. Não se iluda com aplausos, não se iluda com glamour, não se iluda com fama, não se iluda com nome em jornais, não se iluda. Porque você hoje está aqui, e a vida é uma roda gigante, gente. Ela roda, e amanhã você pode estar aqui. E aos que estão aqui embaixo, deixa eu te dar um conselho: não desiste não. Pastor, mas estão cuspindo lá de cima em mim. Aguenta, limpa o cuspe, mas fica, porque a roda gira de novo, e quem está aqui vai parar aqui em cima de novo. Não é assim, pastor? Tem pessoas aqui dentro que não deram glória a Deus ainda. Não, eu não estou te incentivando, eu estou dizendo que tem gente que não deu glória a Deus. E alguns anos atrás eu seria o primeiro a bater nessas pessoas, chamando elas de geladeira, chamando eles de crente freezer ou de crente iceberg. Mas eu amadureci, e eu entendo que tem gente que não pode dar glória a Deus, não é porque não quer, é porque não consegue. Pegou o resultado do médico essa semana e lá está escrito: câncer. Não tem cura. A irmã foi arrumar o bolso do paletó do marido e encontrou um bilhete com o nome de outra e um perfume estranho. E ela e ele aconselharam vários casais. E a família dela está desabando. Ela está aqui dentro, está moada num canto. O coração está quase explodindo no peito. Só não fez uma besteira porque ela tem onde se apegar. Ele tem onde se apegar, que é em Jesus Cristo. E Jesus te trouxe hoje aqui para te dizer assim: calma, vai passar. Eu vou falar de novo: vai passar. Eu vou falar uma coisa e eu espero que ninguém se escandalize aqui comigo. Eu passei por muitas lutas na vida, mas a pior de todas as lutas que eu passei na minha vida, não consegui amizade, ou das minhas amizades, alguém que pudesse me acalentar. Aliás, quando vieram as principais e as piores pedradas, todos se afastaram. Amigos, conselheiros, irmãos, admiradores, fãs, desapareceram. Eu estava num quarto orando, dizendo: Deus, me ajuda porque eu não aguento mais. E o Espírito Santo, porque é o único que não abandona a gente, é Ele. Vou falar de novo: você pode perder todo mundo, o Espírito Santo não se afasta de você. Ele veio no meu ouvido e falou comigo: vai na estante, pega aquele livro antigo. Eu falei: meu Deus, eu ainda tenho esse livro. Levantei e fui lá e peguei um livro antigo da época que eu era coroinha na igreja católica. E quando eu abri, caiu numa página que tinha uma oração feita por São Francisco de Assis. Eu disse para ninguém se escandalizar, porque quando eu li a oração de Francisco de Assis, eu caí de joelhos num canto. Francisco de Assis orou assim: Deus, me ajuda a suportar aquilo que eu não consigo entender. Anota isso aí: me ajuda a suportar aquilo que eu não consigo entender. E essa oração me manteve de pé, porque todo dia quando eu acordava e não via uma luz, as noites eram tão escuras que eu não percebia o amanhecer. Era nisso que eu me apoiava: Deus, me ajuda a suportar aquilo que eu não estou entendendo. E chegou o dia da vitória. E chegou o dia de Deus dizer assim: fui eu que te escolhi. Homem tira o que o homem dá, o que Deus dá, não tem um macho na terra que tire. Eu vou falar de novo: homem toca naquilo que o homem te deu, mas aquilo que Deus te deu, se alguém tentar tocar, é sepultado vivo.
Você não é indigente. Levante a mão direita para o céu. Agarre o ombro de alguém do seu lado. É para agarrar o ombro da pessoa com carinho e respeito. Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela e grita no ouvido dela assim: Deus te trouxe aqui para dizer para você: aguenta, vai passar. Diz, ele só está te sacudindo, mas quem viver verá. Só quem acredita nisso reage. Já estou acabando. Os dois discípulos de João saem apavorados. Vão procurar Jesus. Naquela época não tinha internet. As informações levavam meses para chegar. Jesus estava numa outra província longe. Lá nessa província ninguém sabia que João estava preso. Os dois discípulos chegaram e Jesus está no meio de uma cruzada, no meio da pregação. Jesus tinha João em tanta estima, e quando ele viu os dois discípulos chegar, ele parou a pregação e chamou os dois e deu oportunidade para eles, pastor Mário. E os dois estavam tão apavorados que ao invés de chamar Jesus num canto, gritaram no meio da multidão: estamos aqui porque João está preso. E João mandou vir aqui perguntar se o Senhor é o Messias ou se tem que esperar outro. Pense num tumulto. O meu texto diz multidão, mas a maioria dos textos dos senhores e senhoras diz turba. E Jesus falou às turbas. Turbas é uma multidão alvoroçada. Quando o povo ouviu os discípulos de João falarem que João estava em dúvida sobre Jesus, a multidão que estava ouvindo Jesus, tinha João como profeta, deram um passo atrás, começaram a murmurar e começaram a pegar pedaço de pau e pedra. Se João está com dúvida, esse homem não é o Messias. Se não é o Messias, é um anticristo. Vamos matá-lo. Quando Jesus percebe o fomento, ele faz uma coisa extraordinária que só por revelação você entende. Aí está escrito no texto que eles perguntaram, e olha a resposta de Jesus: voltem e digam para João o que vocês veem e ouvem. Jesus usou o tempo presente. Jesus não disse: voltem e digam para João o que vocês viram e ouviram. Jesus não diz no tempo futuro: voltem e digam para João o que vocês vão ver ou ouvir. Jesus usa o tempo presente. Ele diz: voltem e digam para João o que vocês estão vendo agora e estão ouvindo agora. Que aqui o cego vê, o surdo ouve, o mudo fala, o paralítico anda, o morto ressuscita. E o evangelho é anunciado aos pobres. Calma aí para você dar glória a Deus melhor. Deixa eu desenhar a história. Eu disse que aconteceu na hora. Quando Jesus percebeu que o povo pegou pedra e pau para bater nele, na hora ele parou de pregar e estendeu as mãos sobre o povo que estava na frente. Quando ele estende as mãos, o cego começa a gritar: eu estou vendo. O mudo: e eu estou falando. E o paralítico: e eu estou andando. Os milagres acontecem na hora. É instantâneo. Quando acontecem os milagres na hora, o povo que estava com pedra e pau joga a pedra e os paus para fora. E começa outra murmuração. Os dois discípulos saem correndo para ir contar para João que Jesus era o Messias. Aí Jesus escuta o povo falar: ei, João, ó, foi preso, deve ter cometido algum pecado. Está até duvidando de Jesus. Profetinha de meia tigela. Porque o povo é assim, ele vai com quem está ganhando. Duvidaram de Jesus. Se Jesus não faz os milagres, eles tinham matado ele. Por causa de João. Como Jesus fez os milagres, eles começaram a bater em João. Jesus só parou para ver. Aí ele fez assim, ó. Quando vocês foram procurar João, o que vocês esperavam encontrar? Um homem vestido com roupas finas? Quem usa roupa fina está no palácio. Quando foram buscar João, o que vocês esperavam ver? Senão um caniço
do deserto. Uma cana sacudida pelo vento. Ai, Jesus. O coração disparou. Olha que coisa linda. Jesus está dizendo: João não é um homem rico de palácio. João é só uma cana do deserto. O mais parecido com uma cana no deserto que nós temos no Brasil é o bambu. E o bambu, quando nasce numa toceira, né? Nasce no monte. Quando vem o vento, o bambu enverga. Passou o vento, ele levanta. Só que o caniço do deserto é diferente do bambu. Pergunte por quê? Porque como ele está no deserto, o vento vem com poeira. Quando sopra uma tempestade de areia, ele não só tomba, ele é sepultado. Quem passou de manhã viu de pé. Quem passou na hora da tempestade diz: vai morrer. Quem passou de tarde diz: morreu e foi sepultado. Porque o caniço no deserto não tem como ele lutar contra a poeira. Só que passe no mesmo lugar daí uma semana, passe no mesmo lugar daí 15 dias, alguém vai olhar e vai dizer: o que é aquilo ali que está brotando? Porque o mesmo vento que sepulta, que vem de lá para cá, tem uma hora que ele volta, ele vem de lá para cá. E como ele trouxe poeira e enterrou, quando ele vem do vento contrário, ele começa a limpar a poeira. E a poeira vai saindo. E o caniço está lá, deitado. Quem passa mais tarde já vê a pontinha dele de pé. 2 dias depois, envergado, ele está sendo visto. Uma semana depois, ele está inteiro de pé de novo. Quem passa por ali diz: o caniço ressuscitou. Porque ontem estava morto e sepultado, agora está em pé vivo. Aí Jesus diz: o meu profeta é isso. É só um caniço do deserto. O vento sopra, ele tomba. A poeira enterra, mas ele não morre. Porque eu sopro outro vento. Se vem o vento norte, Salomão, escrevendo a carta de Cantares, disse: vai embora, vento norte. E ele grita: vem tu, vento sul. O vento norte traz a poeira, mas o vento sul vem do meio do mar, e ele traz água, e a água traz vida. Jesus vai soprar o vento sul sobre a sua vida nessa noite. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo que quem viver verá, para ver o que é que está acontecendo nesta noite aqui na Assembleia de Deus nos últimos dias. Este culto será lembrado para sempre na história dos que vieram como o culto da ressurreição. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele te ama, que Ele é apaixonado por você, e que Ele não está nem aí para aquilo que falam de você. Porque os que falam de você não pagam a sua conta. Os que falam de você não morreram na cruz do Calvário por você. Os que falam de você não escreveram o seu nome no livro da vida e não vão te arrebatar ao céu, mas Ele vai te arrebatar ao céu. Quem acredita em ressurreição aqui? Então dá mais um grito, dá mais um grito. Dia desse eu estou lá no Congresso Nacional, no corredor das comissões, o pastor Marcos, Vaguinho, o pastor Edinaldo conhece aquilo bem. Na quarta-feira de manhã é intransitável. Eu estou indo pelo meio das comissões, eu sou membro de algumas comissões. De repente, no sentido contrário, vem 6 pastores grandes. Dos 6, 7 me perseguiram. Entendeu o mistério aí? Dos 6, 7 me perseguiram. E eu não sou de briga. Quando eu os vi se aproximando, para não criar constrangimento, eu peguei o telefone e liguei para o meu amigo imaginário. Como é que você está? Está tudo bem? Ah, então, eu estou aqui para evitar constrangimento. Mas não teve jeito. Quando passaram por mim, um deles me segurou pelo braço. Eu falei: é hoje. Ai, Jesus, me segura. E aí começou aquela falsidade do inferno. Rapaz, como Deus tem te levantado. Temos orado por você. Vá mentir para Satanás. Estamos torcendo para a sua vitória. Vá mentir para o cão, filho do cão com a pombagira. Não, mas aquela mentiraiada do demônio. E eu de pé, olhando para eles firme. O que mais me bateu não aguentou. Esperou todos saírem e me chamou para um cantinho.
tentou olhar nos meus olhos, não conseguiu. Ele abaixou a cabeça e disse: me perdoa. E eu em silêncio, porque a minha voz embargou. E ele falou para mim: eu não sei nem que forma de tratamento te dar. Eu não sei se eu te chamo de pastor ou de vossa excelência. Pegou aí? Não pegou? Aquele que te perseguiu, que te chamou de lixo, que te chamou de 1 milhão de coisas, ele arrumou uma confusão com Deus. Os seus inimigos estão proibidos de morrer. Vão ficar vivos em sã consciência, nem que seja tetraplégico em uma cama. Mas a mente tem que estar sã, porque eles são obrigados a viver para ver Jesus colocar uma coroa na sua cabeça, para ver Jesus te dar a sua família de volta, fazer o seu ministério brilhar. Eu estou profetizando que 2013 será o ano em que Jesus vai colocar o seu nome em evidência de novo. E se tem alguém que acredita, pega agora, pega! Eu encerro pedindo para você inclinar a cabeça. Tem uma amiga minha que canta uma música muito linda, mas eu quero transformar a música num poema. E quero recitar esse poema em homenagem aos sofredores aqui nessa noite. O poema é assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. Vão estar entre a plateia e você no palco. Vão olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe nesse momento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, a minha prova tinha só um gosto amargo, mas a minha vitória hoje, a minha vitória hoje, ela tem sabor de mel. Sabe por quê, amigo? Você é um escolhido. A sua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te ver há de falar, Ele é mesmo um escolhido. Vão dizer que você nasceu para vencer. Já sabia, porque você tinha mesmo cara de vencedor. E disse: Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Canta. E aí? Quem sabe no seu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minhas últimas palavras. Depois que Jesus dá uma lição em todos eles, ele diz assim para eles: vocês, seres humanos, são injustos.
Alguém dá a vida por vocês durante anos, salvando-os dos seus erros e pecados, e fazem 99 coisas boas para vocês, e vocês chamam de anjo. A mesma pessoa faz uma coisa errada, e vocês julgam ela como se fosse um demônio. Homens são assim. Faça 99 mil coisas boas, erre uma vez, e eles vão tirar tudo o que você tem. Mas aí veio Jesus e diz: e para vocês, hipócritas, mesmo João não acreditando que eu sou eu estou aqui para testificar dele. Ah, se você soubesse perto de quem você está sentado agora. Ah, se você sonhasse onde Deus vai levar esse indivíduo aí, você não ia ficar ignorando, você ia dar um jeito de abraçar a pessoa, pegar o número do celular dela, porque hoje ela está aqui, amanhã Deus vai plantar um par de asas nas costas delas, e elas vão voar. Eu estou profetizando que Deus está mudando o curso da sua história agora. E só quem acredita nisso, fica de pé, por favor. Com a autorização do pastor Marcos, eu vou pedir para que todos fechem os olhos. Vou pedir para que deixem o corredor livre. Porque, como eu disse, eu vim aqui pregar para os fracos. Outro dia, se o pastor deixar eu vir aqui, aí eu vou pregar uma mensagem para os fortes. Tem pessoas que vieram aqui hoje arrastadas pela família. Tem pessoas que estão aqui hoje que já sentiram a glória de Deus, já pregaram e cantaram, mas foram atingidos por um míssil do inferno. Caíram, escorregaram, foram jogados. A mágoa que criou é tão grande que você não frequenta mais igreja. Você veio hoje aqui atraído pela propaganda. Deus colocou um anzol no seu queixo e te trouxe para cá. Você pensou em ir embora várias vezes, mas por um momento, ao me ouvir, o seu coração bateu forte, porque Jesus me trouxe aqui só para falar para você que se você tiver coragem de voltar hoje, todo o tempo perdido vai ser recuperado. Que se você tiver coragem de voltar hoje, Ele coloca um ponto final nesse momento de sofrimento e vai te dar um sobrefôlego. E quem viver até o fim do ano vai ver o que aconteceu na sua vida. Mas só tem uma maneira para isso acontecer. Você precisa fazer o caminho inverso do que você fez. Como um dia você foi embora, hoje você precisa voltar. Se você tiver coragem de sair do seu lugar. João, e vir aqui perto de mim. Pode vir chorando mesmo. Eu vou orar por você. Chega mais perto. Aprenda com Roberto cantar santo. Oh, meu Deus. A igreja está em silêncio, mas o céu está fazendo festa. Santo.
pisou no santo lugar, em outro lugar não sabe viver, sabia disso? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Incline sua cabeça. A igreja, estenda as mãos para cá. Cantorou bashnarabada carabas. Terloim telomanter elebesui andaragabascas. Prevelestuiaki amas. Re pabarabawashi anderebeques. Nariandre velestuia amagas terquimas. Huima que astui andreverehasui amas. No nome de Jesus. É no nome de Jesus que todos os espíritos malignos que uniram as forças para te tirar do altar, neste momento estão amarrados, amordaçados, e os anjos de Deus invadem esta congregação. Os que estão aqui na frente, Senhor, recebem o perdão nesta hora, porque o sangue imaculado do Cordeiro de Deus está sendo jorrado sobre eles nesta hora. Toda maldição está quebrada, toda maldição está destruída, todas as acusações estão revogadas pelo advogado. Neste momento o nome deles, ó Pai, permanece escrito no livro da vida, e tudo que o Senhor prometeu a eles vai se cumprir ao pé da letra. Pai, se Tu estás nesta palavra, nesta hora, derrama sobre esta igreja o peso da Sua presença. Traz sobre este lugar o peso da Sua revelação. Agora a Tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais recebem o toque dos ungidos. Jesus liberta as almas. Diga isso, cante santo, cante. Erga a tua voz, igreja, cante.
Levante as duas mãos para o céu, chacoalhe elas. Fique cara a cara com alguém. Estenda as mãos sobre a pessoa e diga para ela assim: Deus vai me usar agora. Chacoalhe suas mãos. Jesus, coloque nessas mãos agora uma brasa de fogo tirada do seu altar. Onde eles colocarem a mão deles, ó Pai, haja um tempo de prosperidade, renovação, haja um tempo de exaltação. Onde eles colocarem a mão deles, haja um derramamento do Espírito Santo agora, já. Abrace a pessoa que está do seu lado e